Senhor Wellington, A paz do Senhor, Elias. estamos aqui para mais um episódio do nosso Fé e Obras podcast. Venha conosco em mais um tema nessa noite. E qual será o tema de hoje, Wellington? É um tema relevante, a gente vai aí surfar no hype mais uma vez. Vamos falar sobre a PL apresentada à Câmara dos Deputados no nosso país, recentemente, por um pastor da Assembleia de Deus, então por isso que eu acho que é pertinente, por um pastor da Assembleia de Deus, que falava acerca do aborto. Vamos falar do aborto como um todo, mas de maneira mais específica sobre a atuação de assembleanos, irmãos nossos, no Congresso Nacional. Se isso de fato é condizente com aquilo que representa os evangélicos, já que eles são da bancada evangélica, ou se isso é algo estranho à nossa fé, aquilo que a gente prega e acredita. Então, para você que está nos ouvindo aí e que ainda não está antenado no que está acontecendo, essa PL, esse projeto de lei é o 1904/24. É um projeto de lei que torna crime o aborto, mesmo em casos de estupro, né? Eu acho que por conta disso que ficou tão em pauta esse tema, né, Wellington, por conta dessa questão. Porque no Brasil, para quem não sabe, é permitido o aborto em 3 casos: quando o bebê ele nasce sem cérebro, quando há risco da mãe morrer, ou então em caso de estupro, que foi o tema aí em voga desse projeto de lei. E hoje nós Não estamos aqui. apenas, Elias, não apenas a criminalização, mas a punição da mãe com uma Sim, pena que poderia ser maior que a pena do estuprador em si. isso. Bom você ter lembrado essa questão, Ellison. Ou seja, a mãe que teria sofrido isso iria pagar por um tempo ainda maior do que a própria pessoa que cometeu o crime de estupro, né? E vamos lá, Exatamente. existem temas, Ellison, agora introduzindo não o assunto, né, mas procurando refletir um pouco, né? Normalmente a gente está acostumado a dizer que a Bíblia tem resposta para tudo, né? E isso É esse caminho mesmo. é uma questão muito difícil, né? E uma vez, escutando um pregador, ele falou assim: poxa, a Bíblia não vai dizer qual é a faculdade que eu tenho que fazer, a Bíblia não vai me dizer qual é a esposa que eu tenho que casar, qual profissão que eu tenho que seguir, Uhum. né? Então eu concordo em partes, mas eu também discordo porque a Bíblia ela contém princípios, né? Então, se ela contém Uhum. princípios, ela estabelece um caminho qual seguir. E essa Exato. questão do aborto, ela é uma questão assim bem sensível, porque assim, quando a gente vai olhar para a Bíblia, primeiro, a gente não vai ver casos a respeito dessa questão na Bíblia, né? A gente Sim, pode ver a questão, então a gente vai ter que transitar por princípios. E quais sim, são os princípios que nós vamos escolher para poder abordar esse assunto, né? exatamente. O nosso Enfim, pastor costuma dizer, né, que o que está na Bíblia é, o que não está na Bíblia não é. Não, melhor, o que a Bíblia diz que sim, é sim. O que a sim, Bíblia diz que isso. não é. E que a Bíblia não diz que não é e também que é, a gente vai no bom senso. Então a gente vai Isso. caminhar aí nessa zona cinzenta, porque eu acho que é fundamental a gente estar posicionado nesse sentido. Já antecipou muito bem que a Bíblia não fala sobre aborto, então aí a gente vai nos direcionando a partir de nossas visões de mundo, da nossa cosmovisão e também daquilo que a gente entende que é o bom senso. Espero que os nossos bons sensos não sejam iguais, né? Até para fomentar o debate, para a gente continuar dando uma experiência bem legal para quem vai nos ouvir. Uma vírgula importante, Wellington, a gente fazer também, assim, nós não estamos diretamente do nosso lugar de fala, né? Porque Uhum. são 2 homens falando sobre um tema que é especificamente feminino, né? E a gente vai entrar nessa Nem questão aqui tanto, também. nem tanto porque a pessoa que estupra a vida é homem. Então, Sim, é um tipo de assunto que nos perpassa e é importante que a gente converse e debata sobre isso. É, sim, mas talvez, assim, do ponto de vista de quem vai decidir, né? sim, Porque até aí então sim, na Câmara quem levantou essa questão foram homens, homens. né?
nós não vimos mulheres se posicionando acerca disso, nem assim, diretamente sendo consultadas, pelo menos não chegou para a gente na mídia, né? Então, assim, como homens, temos o nosso lugar, mas diretamente falando, e mais especificamente, está aí a mulherada que pode contribuir bastante para esse assunto também. Mas vamos lá, Wellington, fala suas considerações aí sobre essa questão e a gente espera que a gente chegue num senso comum aí no final. Então, eu vou partir do pressuposto que aborto não é uma coisa boa. Ninguém que aborta, o aborta feliz da vida. O aborto não é um método contraceptivo. Ninguém faz isso feliz, ninguém faz isso contente, ninguém usa aborto como uma alternativa viável. Aborto é algo ruim para todo mundo, tá? Até para a mulher que é submetida a esse tipo de procedimento, isso é ruim para todo mundo. Inclusive as mulheres também têm essa percepção, tá? Aborto não é algo divertido como ir ao parque domingo à tarde, não. Sim. No entanto, a nossa legislação, ela, como você já disse, nos apresenta 3 caminhos em que esse aborto é legal. A nossa legislação em relação ao aborto, a nossa legislação brasileira, ela já é uma legislação das mais conservadoras do mundo. Nossa legislação sobre aborto, ela está próxima a países teocráticos do Oriente Médio. A nossa legislação está próxima disso. E aqui eu não estou trazendo um juízo de valor, dizendo se isso é bom ou se é ruim. Estou trazendo uma constatação que essa legislação já é uma legislação conservadora. Nós, enquanto evangélicos, e tipo assim, esse não é o meu discurso, mas é um discurso que representa os evangélicos, na sua maioria, ele parte de uma armadilha retórica. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre aborto. Então, para que o aborto seja visto como um pecado capital, tal qual assassinato, é necessário, como ponto de partida, equiparar o aborto ao assassinato, porque a Bíblia fala sobre assassinato. Sim. E então, o que acontece? As pessoas tratam aborto como assassinato. E não se trata da mesma coisa. Mas nós, enquanto cristãos, fazemos essa equiparação. Até para ter base bíblica para ser contra o aborto. Sim. Eu acho que não seria necessário usar esse tipo de recurso, mas já que é usado, é importante a gente ir pavimentando o caminho dessa maneira. Wellington, só fazendo uma vírgula aí, e por isso que entra a questão de quando começa a vida. Né? Se a vida ela começa na concepção, se ela começa a partir de tantos meses ou de tantos isso, por isso que entra essa discussão sempre relacionada ao aborto, de quando começa a vida. Né? Se a vida ela começa no ato ali, sexual mesmo, ou ela começa posteriormente, para que se considere também o assassinato ou não, né? Sim, até porque, né, dentro dessa forma de ver, aborto é assassinato. Então tem que ver onde está a vida. E aí, quem se coloca contra o aborto, como se alguém fosse a favor do aborto, né? Eu falei já que não é uma coisa boa para ninguém. Sim. Não existe quem é a favor e quem é contra. Existem pessoas que, nos casos específicos em leis, querem ter o seu direito garantido de realizar esse procedimento. Sim. E até isso está sendo a busca para inviabilizar, está acontecendo. Então, quem se coloca contra o aborto tem como argumento ser pró-vida. Sim. E aí, essa expressão pró-vida, ela é muito problemática no meu ponto de vista, porque não se considera a vida da mãe, por exemplo. Você fala, eu sou pró-vida. Não se considera a vida da mãe. De qual vida, né? Se considera pró-vida. Mas essas pessoas que se consideram pró-vida, elas se manifestam apenas nesses casos específicos, quando o pano de fundo é o aborto. Existem outras situações que crianças, adultos, são mortos, assassinados, vivem em uma situação de precariedade, e eu não vejo essas lideranças pró-vida manifestarem-se. Sim. Então me parece ser algo pontual e que, de alguma maneira, faz algo que cristãos também fazem muito bem, que é destacar a moralidade
com a vida dos outros. É muito comum, quando a gente vê um irmão que cai em pecado, né, acontece alguma coisa desse tipo, a gente ser muito radical. A gente achar um absurdo, achar que é uma vergonha para o evangelho, para a igreja. No entanto, quando somos nós que pecamos, a gente tem um porquê, né? Não é bem assim, sabe como é que é? Então, eu acho que o ponto de partida dessa questão, ele já está equivocado. Porque se eu já estou dizendo que aborto é igual a assassinato, eu inviabilizo a discussão. Já Eu encerra logo o inviabilizo. assunto, né? Isso. E a pessoa que considera uma mulher, né, às vezes uma criança, uma adolescente estuprada, uma assassina, e ao mesmo tempo defende porte de armas para defesa pessoal, né, armas servem para quê? Não é para fazer carinho, né, não é para divertir a galera. Né? Então, me parece que esse discurso é um discurso aglutinador, que muita gente gosta, né? E também tem o tema da homossexualidade aí, que também está quicando aí para a gente chutar, a gente precisa falar sobre isso. Aham. É um tema aglutinador que faz todo mundo se unir, mas é uma discussão que ela já começa equivocada, porque não temos base bíblica para chamar aborto de assassinato, a Bíblia não fala de assassinato, e os argumentos que são usados para falar acerca do aborto são argumentos que não se sustentam. Porque como que você é pró-vida e não considerar a criança estuprada? Como você é pró-vida quando eu vejo crianças sendo mortas nas comunidades aqui do Rio de Janeiro e eu não vejo nenhuma nota de nenhum político da bancada evangélica? Eu não vejo ninguém falar sobre isso. E aí essas vidas, elas já não importam mais? O que importa é só aquela vida que está dentro da barriga de uma mulher estuprada? Então, acho que a gente precisa ter maturidade para falar sobre isso, precisa estar desarmado para tratar desse assunto, porque, como nós falamos, a Bíblia não fala sobre o aborto. Então, a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter cuidado e não cair, né, nessas armadilhas retóricas, tá? Porque daqui a pouco, né, esse foi um ensaio. O próprio Sóstenes Cavalcante, que foi a pessoa que escreveu essa PL, que é um pastor assembleano aqui do Rio de Janeiro, ele usou isso depois, né, e disse que era só para provocar o governo. E isso também diz muito sobre a índole desse pastor assembleano aqui do Rio de Janeiro. Para provocar um governo em que ele é oposição, faz-se necessário usar corpos de crianças estupradas? Não tinha uma outra coisa para ele usar para provocar o governo? Então, assim, existem muitas camadas nessa situação. Nesses casos, eu me coloco favorável, tá bom? A criança estuprada, me coloco no lugar da criança estuprada, me coloco no lugar da mulher estuprada. E, assim, para a gente ter uma ideia de como que esse projeto de lei ele só foi um sinal para unir pessoas que pensam parecido, é que a pena para a mulher que que aborta, melhor dizendo, nesses casos, ela é superior à mulher que, por exemplo, pode fazer o filho nascer e matar ele assim que nascer. Que tem uma lei do infanticídio. Então, se essa mulher deixar o filho nascer e matá-lo, ela vai cumprir uma pena menor. Vai ter menos problema, né? Cometer um aborto. Sim. Então, para a gente se dar conta de como que é algo baixo, né, que foi proposto. E, ao meu ponto de vista, uma infelicidade tremenda em saber que foram pastores assembleanos que propuseram isso. Pastores que têm em suas comunidades de fé pessoas pobres, sem instrução, mulheres e crianças que às vezes ficam sozinhas o dia inteiro em casa, vulneráveis a predadores. Sim. Isso pode acontecer em qualquer comunidade em que eles estão pastoreando. E, ao ver que pastores da minha denominação olham para as vítimas dessa maneira, é preocupante.
preocupante. Porque Jesus, ele sempre se colocou no lado daqueles que estavam numa posição de vulnerabilidade. Sim. Muitos vão chamar isso de comunismo, socialismo, de coisas desse tipo, mas é só o evangelho. É só o evangelho. Doa quem doer. É desafiador mesmo, né? Para a gente é melhor estar no palácio, um à direita, um à esquerda. Mas Jesus nunca esteve nesses lugares. Né? Jesus esteve no lado de pessoas que tinham problemas como crianças estupradas. Então, assim, a bancada evangélica, então, de evangélica não tem nada. Ela De cristã não tem nada. talvez ela usa, muitas das vezes, o discurso religioso, mas quando chega no Congresso, no Senado, no Executivo, ele age como partidos de elite, partidos como políticos de centro, né, que dizem, aqueles políticos profissionais, que negociam, né? no momento de tomar decisões que vão atender, de alguma maneira, a população evangélica, eu não vejo eles voltando junto. Por exemplo, só fugir do tema só um pouquinho. Sim. Há mais ou menos 2 anos atrás, existiu uma lei que flexibilizava o trabalho, permitindo que empregadores colocassem pessoas para trabalhar domingo, por exemplo. Como que a bancada evangélica votou? Votou favorável. Será que ela pensou nos crentes que estariam impedidos de ir para a igreja nos domingos? Então, são coisas que saltam nossos olhos para mostrar que essa bancada evangélica usa a Bíblia só para ganhar voto. E eles vão se ver com Deus depois. Isso é um absurdo. Né? Teve o caso da PL das domésticas, né, que é um assunto mais antigo. A bancada evangélica votou contra direitos trabalhistas para domésticos. E quando a gente olha para a nossa igreja, uma igreja de bairro, uma comunidade, em que tem um grupo grande de pessoas que são domésticas, e aqueles que dizem representar os evangélicos votam contra o direito dessas mulheres, que quando chegarem aos 50, 60 anos não vão ter mais condição de limpar a privada da classe média e não vão ter mais onde trabalhar, não vão ter mais dinheiro, isso para mim não soa como evangélico. Isso. Né? Então, voltando à questão do aborto, eu me posiciono contrariamente à atuação da bancada evangélica, ao nosso pastor, nosso irmão, né, da nossa denominação, Sociedade Cavalcante, e todos aqueles que, de alguma maneira, também se colocaram favoráveis à pauta que foi levantada ao longo dessas últimas semanas. Para mim é um absurdo, né, a gente, enquanto cristãos, tornar vítimas criminosas, com penas superiores aos agressores. Né? A gente não fala do estuprador. Isso é absurdo. Quando o agressor é punido, né? Quando ele é punido. Mas nessa discussão a gente não fala do estuprador. A gente só fala da mãe criminosa, da mãe que assassina e do bebê, do feto, e aí tem toda essa discussão de onde começa a vida. E essa preocupação com a vida ela é muito seletiva. Tá? Eu cansei. Um caso que me marcou muito foi um caso aqui do Rio de Janeiro de uma menina chamada Agatha Félix. Quem estiver ouvindo pode pesquisar. Uma criança, uma menina, que levou um tiro dentro da van escolar e morreu. Uma criança. Eu não vi nenhum pastor da bancada evangélica falando sobre isso. Tem um outro caso de uma mãe grávida que levou um tiro na comunidade também, indo para o trabalho. Eu não vi nenhuma nota em defesa da vida no ventre. Não vi. Então, para mim, isso é a mais vil. Se trata da mais vil, da mais terrível hipocrisia que circunda a nossa vida e a gente tem que tomar cuidado para não ser contaminado. Então, já dei meu ponto. Tá só o monólogo aqui. Nada, eu tô te ouvindo aqui, cara, e é muito bom te ouvir. E enquanto você estava falando aí, a minha mente começou a trabalhar aqui, e quando se começa a falar sobre essa questão da vida, né, que é um princípio bíblico, e é um princípio que nós defendemos, nós não somos contra o princípio da Bíblia, eu lembrei de um texto de Gênesis 38, 9, 10.
é um caso de Onã, que ao ter relações sexuais com Tamar, Sim, ele... 2 Samuel, se não me engano. Isso. Eu acho que eu li errado aqui. É Né? 2 Samuel. 2 Samuel, né, que fala sobre isso, né? Isso. É isso mesmo. Ou não, deixa eu conferir aqui. Você que está nos ouvindo aí, me perdoe aí esse lapso aí. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13? Isso. Essa referência que eu vi aqui, então, está errada. Eu vi aqui a referência de Gênesis 38, 6 e 7. Gente, de onde que surgiu essa... Não, porque Davi, filho de Davi, é lá na frente. 2 Samuel 13. Tamar violentada por Aminon. Não foi nessa situação, não. Foi numa situação anterior. É Gênesis 38. Deixa eu abrir aqui o texto bíblico. E como é tudo ao vivo aqui, Gênesis 38, 6 e 7. Né? Judá conseguiu uma esposa para filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas Tamar, Mas filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. Né? Então, seguindo o texto, versículo 8, então Judá disse a Onã: vai e deite-se com a viúva do seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão, para que seu irmão não tivesse sua descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele. Ou seja, quando se fala sobre onde começa a vida, aqui nós estamos vendo uma atitude de um homem, né, que estava simplesmente impedindo a vida de acontecer. Né? E ele foi julgado pelo Senhor naquele contexto ali. Mesmo antes que o sêmen chegasse à sua mulher, ele já foi julgado pelo Senhor pela atitude que ele estava fazendo de não permitir que a vida acontecesse, né? de que aquela mulher ali pudesse gerar filhos. Né? Outra coisa, Wellington, que me veio à mente enquanto você falava sobre essa questão da vida, assim, nós não temos um posicionamento tão rigoroso como os nossos irmãos católicos, por exemplo, né, a respeito dos métodos contraceptivos. Sim. Então, também nos parece uma incoerência falar de aborto como proteção da vida em si, né, e quando a gente olha para os nossos casamentos, quando a gente olha para as coisas que acontecem, né, quando a gente olha para as informações ou desinformações que nós temos acerca dessas questões na igreja, como que a gente trata a respeito disso. Né? Então, assim, se somos pró-vida e impedimos os filhos de vir, né? Criamos métodos que sejam métodos contraceptivos. Se nós somos pró-vida, será que nós não deveríamos ser como os nossos irmãos católicos que não impedem a vida ou que se impedem pelos métodos naturais? Então, assim, são questões assim que as pessoas realmente não param para pensar e se a gente deixar, a gente acaba sendo levado por um discurso de mídia, um discurso assim sensacionalista e que apela para uma vida, mas de quem é essa vida em si? Mas esse que é o meu ponto. Por que é uma armadilha retórica? Eu equiparo aborto a assassinato. Poxa, quem vai falar que é a favor de assassinato? Exatamente. Então, quando se faz isso, né, quando se trata dessa forma, você tira a possibilidade de estudo de caso a caso. Né? De debate, de discussão. Isso. E quando a gente olha para Jesus, nós vemos que Jesus ele trata de forma diferente cada história, cada vida, cada pessoa. Né? Uhum. Ele lidou com pessoas diferentes e olhando pela justiça, até mesmo como uma forma... olhando pelo lado da justiça, né, até como uma forma mesmo da justiça ter condições de julgar caso a caso, isso estaria cerceando o direito da justiça de poder de trazer a escolha que a pessoa precisa, e uma escolha que não é a justiça nem que tem que fazer. Né? A justiça ela pode legislar a respeito disso, mas essa escolha ela tem que ser uma escolha principalmente da família. Ou então, o que nós deveríamos fazer enquanto cristãos
trazer informações para a família, trazer a paz de Deus para a família, trazer um esclarecimento bíblico acerca das coisas, para que a família, então, possa decidir o que ela vai ter condições de fazer, porque a gente não pode simplesmente impor uma fé para a pessoa. Esse que é o meu ponto. Aqui, agora, a gente está numa questão bastante interessante, porque nós vemos pastores propondo questões que, dentro do âmbito evangélico, são quase absolutas, Sim. mas transformando isso em lei. Sim. Absoluta para quem, né? Isso é um problema gravíssimo. Uhum. Porque isso é o que acontece em nações islâmicas que a gente pede para Deus libertar, por exemplo. Mas me parece que o problema é quando a teocracia não é para o nosso Deus. Então, quando a gente começa a pegar questões bíblicas e transformar isso em lei, nós caminhamos em direção a uma teocracia. Isso é um problema. Por mais que as pessoas acham que isso é virtuoso, isso é um problema. É uma ditadura, né? Isso. A Bíblia, ela é um manual, ela é um guia para os cristãos. E isso independe de como o mundo está. Né? Hoje teve essa discussão, hoje está falando, hoje, dia 26 de junho, não sei quando isso vai ao ar. Mas hoje, né, o Supremo Tribunal Federal discutiu assuntos relacionados ao uso de maconha. Sim. Para mim, pouco importa o que o STF vai propor a respeito. O que a Bíblia diz? O STF não está determinando que eu sou obrigado a fumar maconha. Isso. A legislação atual, ela não está me obrigando a abortar meus filhos. Ela simplesmente vai deixar quem precisa usar, ou quem exatamente tem a necessidade de usar, né? Pelo menos essa que é a questão. E a gente está entrando numa espiral de teocrática, de pegar coisas que estão na Bíblia e tentar transformar isso em lei. E farisaica, né, Wellerson? Porque farisaica porque você não está preocupado com a essência, você não consegue combater os problemas reais, né? Você não assim, onde isso acontece, né? E entrar nesses dados de onde isso acontece é muito assustador, porque é na família que acontece. Sim. E se a gente for levantar mais casos, às vezes é na igreja que isso acontece, né? Enfim, é muito assustador falar sobre isso, sem pensar em todas essas variantes, e simplesmente você chega lá e coloca uma chancela sobre esse assunto e pronto, está encerrado, resolvemos, como se a partir de agora nunca mais isso fosse acontecer, porque nós tomamos a decisão aqui no Congresso de que isso não vai mais acontecer, porque se acontecer, a mãe vai ser penalizada. Ou seja, você, mãe, não demole para ser estuprada. Sim. Né? Aí volta toda aquela discussão, né? Machista, né? Você, mãe, não demole para ser estuprada, você, mãe, cuidado, ou você, mulher, cuidado, né? Porque, se acontecer, a culpa é sua e você que vai arcar com essa... Exatamente. O estuprador nem entra na conversa. O estuprador não entra na conversa. E aí, a gente já está chegando perto do final, é com pesar que eu vou dizer o que eu digo agora. Muito disso acontece em função da nossa estrutura eclesiástica, que é liderada apenas por homens. Porque se nós tivéssemos mulheres dirigindo igrejas, mulheres representantes da bancada evangélica, isso provavelmente não seria um projeto de lei indicado por uma pastora da Assembleia de Deus, que vê a realidade dos mais pobres do nosso país. O fato dos nossos pastores serem homens, os nossos presidentes serem homens, os nossos políticos que representam a bancada evangélica serem homens, produz esse tipo de atrocidade. E existe um movimento que está cada vez mais forte, mais claro, que está mostrando que a estrutura da igreja como é hoje, ela está ultrapassada. Ela está deixando de ter valor, peso. Wellerson, e quando a gente fala de estrutura de igreja, nós não estamos falando de Bíblia, nós não estamos falando de Evangelho, nós não estamos falando de nada disso, né? Falando do CNPJ. Isso, para que fique claro aqui para quem está nos ouvindo, que nós não estamos colocando em questão a Bíblia enquanto palavra de Deus, né? Que nós não estamos colocando em questão a igreja pura do Senhor, nós estamos falando aqui de estruturas humanas, né? O que você falou, CNPJ. E
as mudanças que estão acontecendo no mundo não são ruins de tudo, não. Né? A gente, às vezes, entra numa espiral conservadora que vê todas as novidades como algo ruim. Já pensou se a igreja não se aproveita do desenvolvimento da prensa de Gutenberg? Né? Verdade. São novidades que são boas, nem todas são ruins. Né? Então, assim, a Da gente rádio, da precisa... TV, das mídias É, sociais. isso aí, a gente tende a tratar a novidade como algo ruim, mas a sociedade está mudando. Essas estruturas que a gente vê estão mostrando sinais de falência e a gente não está conseguindo acompanhar. Esse tipo de projeto de lei, no país que a gente vive, é uma expressão clara da falta de conexão que nós estamos tendo com o povo. Vide a reação que essa PL trouxe. Foi isso. De cristãos, de não cristãos, de ateus, de politizados, não politizados, de pobres, de ricos. Então, isso liga um sinal de alerta para a gente ver como que nós estamos desconexos do que está acontecendo de fato no mundo. E como também, Wellington, a teologia ela está desconectada da vida, né? Como que o nosso fazer teológico ele não está partindo da nossa realidade, né? Primeiro, que é impossível fazer teologia de dentro de gabinete. A teologia ela se faz nos embates do dia a dia. Né? Já dizia o teólogo, né? A gente faz teologia com a Bíblia na mão e com o jornal debaixo do braço. É na interação do dia a dia na igreja com as pessoas, né? E como pensar a teologia de dentro de um gabinete quando se é um gabinete político ainda, né? Principalmente num Brasil que a gente sabe das coisas que acontecem e que nesse ambiente político muitas das coisas que acontecem lá são coisas de interesse, de votos, porque se eu não votar aqui, lá eu não vou receber o meu voto também, dessas questões todas que nós estamos vendo. Então, uma proposta, Wellington, de resolução para esse problema seria, ao invés de, né, assim, tentando dar uma solução para aquilo que a gente não tem, assim, de imediato uma solução, né, seria, primeira coisa, tratar caso a caso, observar caso a caso, né, isso por parte da justiça, né, não enquanto pastores. Eu acho que enquanto pastores o que a gente tem que fazer é dar todo o suporte para a família, o que a gente tem que fazer é trazer consolo, é trazer oração, é estar junto, é chorar junto. O que nós precisamos fazer é trazer a palavra do Senhor à família, para que a família possa, junta, né, todos eles juntos ali, conseguirem achar qual vai ser a melhor decisão deles. Né? Não são poucos os casos, Alisson, que a gente conhece de crianças sem cérebro, que a mãe resolve levar a gravidez até o final. Né? Uma mãe cheia de fé, ela resolve levar, e não, eu vou levar a gravidez até o final. E quando chega no final da gravidez, a criança nasce, às vezes nasce, passa um tempinho e o Senhor leva. Né? Mas também tem casos que a mãe opta logo por tirar, e aí, quem é que vai decidir o que a mãe precisa fazer ou não? Né? O que a gente precisa fazer é estar junto, né? É orar junto, é chorar junto e preservar a vida de todos, né? Principalmente da mãe, a vida de uma criança que já perdeu a vida quando acontece isso com ela, né? Porque nesse debate parece que o único que não vai sofrer muito é o estuprador. Pelo que pareça. Como que você vai falar de preservar a vida de uma criança que já foi estuprada e já perdeu a vida, né? Já perdeu a vida. E também é importante, pelo menos nos casos previstos em lei, a gente fazer o que a Bíblia diz, dar a César o que é de César. Fazer com que as pessoas tenham os seus direitos garantidos, exerçam sua cidadania. Isso, né? Porque o Estado ele é para isso mesmo, né, Anderson? Exatamente. O próprio apóstolo Paulo ele fala a respeito dessas questões. O Estado ele tem meios de julgar isso, né? E o mesmo serve para outras questões. Eu já ouvi muito caso de esposa que apanha em casa, vai falar com o pastor manda perdoar, sendo que isso é um crime. Então, tem que tomar cuidado, porque eu volto aqui à questão da estrutura. Poxa, quem é o estuprador? Geralmente é o homem. O pastor, na posição de homem e tal, não consegue se colocar no lugar da mulher. O agressor domiciliar, geralmente é o homem. O pastor vai mandar perdoar.
né? Então, assim, tem coisas que são crimes. Enquanto líderes, a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida. É verdade. E Né? orientar A para gente não que. prega, a gente prega que não pode fazer gato, né? Que agora a mulher apanha em casa, tem que perdoar, é crime. É, Então, assim, é importante que a gente tenha isso de verdade no nosso coração, né? Porque não são os tais dos princípios que a gente isso. adora encher a boca para falar. É. Então, assim, sejamos honestos, sejamos misericordiosos e compassivos com aqueles que fazem parte do nosso convívio. Acho que esse é um caminho que a gente pode trilhar e que vai nos fazer caminhar por um caminho muito menos acidentado. E um caminho de paz para com a sociedade, né? Para que a sociedade possa olhar para a gente hoje, Wellington, e assim como foi lá em Atos, e a sociedade ver o brilho do Senhor em nós, né? E a gente cair na Então, graça do povo. isso, a gente possa Não cair sei se na a gente graça. está na graça do povo atualmente, não, mas É verdade, eu concordo contigo. Lá no trabalho eu tenho experimentado essas coisas aí. você não faz ideia do que eu ouço. E assim, e assim, o pior é esse debate ser suscitado a partir de ação de um pastor da Assembleia de Deus, a igreja mais popular, que tem mais pobres. Tem mais pobres. Tem mais pessoas que estão Mole sujeitas a essa não, ação, né? muito triste. É isso mesmo. Wellington, já começando a caminhar para o fim, você que está nos ouvindo aí, você já tem condição acho que de começar a pensar a respeito do assunto, né, Wellington? Nós não estamos aqui Exatamente. para trazer respostas para vocês, pelo contrário, a gente está aqui para poder provocar ainda mais você a pensar, né, mas a pensar não do jeito certo, mas por outras perspectivas que normalmente não são trazidas para você. Então, assim, espero que esse tema tenha abençoado a sua vida, né? Se você ainda não ouviu, procure ouvir os nossos podcasts anteriores, tem muita coisa boa lá para você, né? E que você, de fato, tenha tido a sua mente esclarecida pelo Senhor aqui ao nos ouvir, né, Em Wellington? nome de Jesus. Faço do Elias as minhas palavras e desejo que Deus te abençoe e te ajude a ser um cristão da sociedade. Isso é importante também. A ter a mente renovada, né? Amém. Amém. Então, Deus abençoe e até o nosso próximo episódio do Fé e Obras Podcast. Até a próxima, pessoal.